Olá, tudo bem? Eu sou João Nogueira e este é o canal Conjuntura da Bola, espaço que eu utilizo para comentar sobre os bastidores do futebol. Antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu queria agradecer a todos e todas que se inscreveram no canal e deram o like no primeiro vídeo. É muito importante ter o apoio de vocês no início desse trabalho. Pois bem, vamos ao assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre a reação furiosa de Fernando Diniz com o Tietê na derrota que o São Paulo sofreu para o Bragantino na última quarta-feira. Este assunto preencheu o noticiário esportivo nessa última quinta-feira. E o que eu vou trazer aqui é um pouco dos bastidores da relação do Fernando Diniz com os seus jogadores. E também o que diz a psicologia do esporte sobre momentos em que os jogadores, são expostos a um estresse tão grande. De que forma eles reagem? Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ao assunto. Bem, para você que não viu o que aconteceu na última quarta-feira, o Fernando Diniz disse para o Tietê que o Tietê era mascaradinho, perninha e ingrato. E entre esses adjetivos que ele utilizou para se referir ao Tietê, ele falava alguns palavrões que eu não vou reproduzir aqui. Pois bem, uma coisa difícil da gente ver até no futebol, que a gente está acostumado a saber que o trato entre jogadores e treinadores nem sempre é tão educado. Pois bem, antes, para poder falar da relação do Fernando Diniz com seus jogadores, é importante voltar ao tempo para explicar especificamente a relação do Diniz com o Tietê. O Fernando Diniz ele ficou conhecido nacionalmente pelo seu trabalho no Audax Osasco, principalmente no ano de 2016, quando o Audax chegou à final do Campeonato Paulista e foi derrotado pelo Santos. Dentre os jogadores daquele time estava o Tietê, que foi destaque daquele Campeonato Paulista, e naquele mesmo ano de 2016 ele é vendido para o Palmeiras, sendo campeão nacional no final daquele ano. E ficando conhecido pelo bom jogador que o Tietê para muitos é, para outros nem tanto. Pois bem, o Fernando Diniz, a sua filosofia tática, ela é completada pelo aspecto humano. O que o Fernando Diniz entende? Que o futebol tem que ser ofensivo, tem que ter posse de bola, que tem que ter ajuda do companheiro. E essa questão da ajuda do companheiro, do coletivo se impor no final das contas sobre o individual, ela só é ativada quando existe um acolhimento do treinador, quando o treinador acolhe aquele jogador. Porque no entender do Fernando Diniz, o jogador brasileiro, o jogador de futebol brasileiro, em sua maioria, ele não recebeu atenção social e às vezes alcança uma posição de destaque de que ele não está preparado para ter. Portanto, uma aproximação maior do seu treinador com o jogador se faz necessário para dar aquele auxílio emocional e até mesmo social. Esse entendimento do Fernando Diniz, ele é oriundo, ele se origina da própria formação do Diniz. Para quem não sabe, Fernando Diniz é um ex-jogador de futebol que, após a sua carreira, se formou em psicologia. Então ele também é psicólogo. Portanto, essa relação do Fernando Diniz com seus jogadores é muito próxima. Em comparação com outros treinadores, ela é mais próxima do que o habitual. Portanto, isso também é um ponto a ser lembrado e eu estou destacando aqui. E o que acontece? O Fernando Diniz, então, ele pode ser compreendido como amigo dos jogadores, especialmente dos jogadores que estão com ele há mais tempo, que é o caso do Tietê e o Luciano. O Luciano ele leva mais na brincadeira as coisas que o Diniz fala, mas o Tietê visivelmente sentiu o que o Diniz falou. E eu vou usar aqui dois aspectos. O primeiro é a expulsão que o Tietê sofreu no segundo tempo. Ele agrediu sem bola o adversário. E a reação do Tietê pós repercussão negativa que teve o caso. O Tietê foi às redes sociais e não falou sobre o caso. Ele só se desculpou com a torcida e com os seus companheiros de equipe. Não há nenhuma menção na imprensa ao caso, não há nenhuma resposta da assessoria de imprensa do Tietê a especificamente o caso
que envolve ele e o Diniz. O que está sendo dito é que o Tietê não gostou e se assustou com a forma como o Diniz o tratou. Pois bem, o que a psicologia do esporte fala sobre esses casos, né? Especificamente sobre a reação dos jogadores quando são expostos a estresse causado pelos seus treinadores. Que em geral, e isso aqui eu estou utilizando uma tese de doutorado da Maria Regina Brandão, quando os jogadores são expostos a casos de estresse ocasionados pelos seus treinadores, os jogadores reagem em geral mal. E isso pode também ser causado por questões que vão além do campo. Ou seja, se você, jogador de futebol, é criticado por um colega, por um amigo, isso também tem um peso maior. Então a gente pode dizer o seguinte, que não foi bem digerido pelo Tietê as coisas que o Diniz falou. Porque, primeiro, ele não é só treinador do Tietê, ele é um amigo do Tietê. Então, a psicologia do esporte, a área até do Diniz, desaconselha a forma como o Diniz tratou o Tietê. Pois bem, como o Tietê e o Diniz vão reagir a essa repercussão toda, ao que aconteceu, a gente ainda não sabe. O Tietê não pode jogar o próximo jogo porque está expulso, ou seja, não vai conseguir apagar o que ficou da última quarta-feira. Só no outro final de semana. O Diniz vai ter que recolher os cacos, lamber as feridas e se preparar para o jogo contra o Santos. Eu sou o João Nogueira, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não se inscreveu e até a próxima.